Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou compartilhar com vocês um sentimento. Eu tô aqui me preparando para começar a fazer as leituras para já 2025 e me veio uma necessidade muito grande de começar a pensar também em tudo que eu vivi em 2024. Sabe, antes de chegar 2025, essa necessidade de vivenciar as coisas que eu também consegui fazer, sabe? A gente muitas vezes valoriza demais o que a gente não fez, o que não conseguiu ser cumprido, daquelas metas, né? O que não conseguiu ser cumprido, e a gente esquece também dos passos que a gente deu, do dia que a gente viveu, dia após dia, mesmo muitas vezes sem força, mesmo sem querer, mesmo sem ter os recursos, sabe? E a gente ainda assim superou. Então, eu queria muito compartilhar com vocês, assim, 2024 foi um ano de muitos aprendizados, sabe? Um ano de muito amadurecimento espiritual, um ano de muita libertação, um ano que eu precisei ser muito forte para conseguir viver de fato o que eu escolhi viver, em um ano que me colocou no lugar de dono da minha história, sabe? Um ano que não me deixa ser vítima mais das situações, não me deixa ser a consequência, né, das coisas, e sim o resultado. Eu queria trazer aqui para vocês um pouco a gente está muito preocupado o que vai acontecer no ano seguinte, mas o que aconteceu neste ano, né? O que aconteceu em 2024 que precisa ficar em 2024? O que eu trouxe para 2024, de 2023, de 2022, de 2021, que não tem como mais eu carregar comigo para 2025? Essas coisas que precisam ficar, sabe? Esses sentimentos, pessoas, hábitos, enfim, muitas coisas da nossa vida, tanto profissional quanto amorosa, coisas da nossa vida pessoal, de nós com nós mesmos, que precisa ficar por aqui, sabe? E eu queria muito trazer essa reflexão, assim. Tava aqui pensando muito sobre isso, sobre toda essa transformação que aconteceu, sobre toda essa resiliência que eu precisei criar mesmo sem querer, mas alinhado às minhas escolhas, sabe? Alinhado ao que eu sinto e ao que eu vibro, porque muitas vezes a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa fazer, né? Para poder ter os resultados que a gente espera. E quando a gente está durante o processo, durante o plantio, durante as provas, é muito difícil, no sentido de acreditar que tem algo melhor, sabe? Porque a gente ainda não vê esse caminho, a gente ainda não sente, não pisa e não toca, né? Então, nós humanos fomos criados para acreditar naquilo que a gente vê. Se a gente for parar para pensar, até mesmo dentro da religião, né? Dentro da espiritualidade, assim, muito do que nos acontece, muito do apoio que nós temos, muito dos livramentos que nós temos todos os dias, são coisas que não vemos. E se a gente não vê, a gente não acredita muitas vezes que está acontecendo, né? A gente não entende, assim. Só que se eu paro para pensar em tudo que me aconteceu em 2015, em 2016, em 2017, em todos os anos que ficaram para trás, hoje eu consigo entender que, de fato, eu sou uma pessoa melhor. Às vezes eu ainda não estou vivendo tudo que eu me prometi viver, sabe? Só que muitas vezes tudo que eu me prometi viver também já não faz mais parte da pessoa que eu me tornei. Então não tem por que eu ficar carregando essas promessas, ficar carregando essa culpa muitas vezes de não ter conseguido fazer algumas coisas, porque essas coisas que eu queria fazer há algum tempo, hoje eu já não quero mais fazer. E não é uma questão de desistir, sabe? Ter que persistir. É uma questão de sabedoria, de entender que muitas vezes a gente vai se transformar e a gente vai escolher outros caminhos. E a gente não pode ficar apegado em tudo que a gente foi, em tudo que a gente quis, em tudo que nos fizeram, porque são coisas que nos trouxeram para uma realidade que muitas vezes nos desperta para um novo, sabe? E eu estava lendo muito sobre a questão das dimensões energéticas, né, que a gente vive.
Quando a gente vibra numa dimensão, numa energia de terceira dimensão, por exemplo, a gente entende que tudo precisa ser difícil, sabe? Tipo assim, o resultado ele vem através de um trabalho árduo, o resultado ele vem através de muita resistência, de muito sacrifício. E quando a gente começa a expandir e abrir os olhos para uma quarta dimensão, a gente começa a entender um pouco que as coisas elas acontecem da forma como de fato precisam acontecer, sabe? E nessa dimensão já não tem mais tanta culpa, já não tem mais tanta necessidade de aprovação, já não tem mais tanta necessidade de ser aceito pelos outros, e a gente começa de fato a vibrar a nossa essência, a vibrar o nosso eu sou, a vibrar as coisas que fazem de fato sentido para a nossa história, para o que a gente quer viver daqui em diante. E quando eu falo daqui em diante, é nessa energia mesmo de quarta dimensão, de quinta dimensão, e ir cada vez mais buscando evolução, né, do nosso espírito, porque é para isso que a gente está aqui, né? E muitas vezes a gente se coloca em situações, se coloca em lugares. Ainda, por exemplo, eu começo a expandir a minha consciência, começo a vibrar e começo a entender que as coisas podem de fato vir com facilidade, pode de fato vir com alegria, sabe? Tem aquele mantra, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso é um mantra muito de quem já está começando a entrar em quarta dimensão, porque acredita que a vida não está aqui para ser tão dificultosa, para ser tão sofrida, sabe? A gente precisa aprender a aproveitar as coisas mais simples. E muitas vezes a gente volta e regressa para uma energia de terceira dimensão, porque quando a gente chega nesse tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, a gente não tem as coisas que a gente se prometeu enquanto terceira dimensão ainda, sabe? A gente não tem as coisas, por exemplo, eu falei que eu ia fazer isso, isso e isso, e eu dei uma parte de mim, né? Eu me entreguei, né, um pouco nessas promessas e prometi para pessoas e para coisas e para situações que já não fazem mais sentido. E quando eu ainda assim tento querer provar para essas outras pessoas, tento querer provar e fazer parte de alguns nichos, eu volto e vibro nessa dimensão, e por isso que fica tão sofrido, por isso que as coisas vêm com dificuldade mesmo, porque às vezes não é para ser, sabe? E quando a gente passa a entender que esse ano foi um ano muito, muito resiliente para mim, porque, por exemplo, foi um ano que eu comecei a viver, eu sempre tive o guarda-roupa desde muito pequeno. Eu sempre tive o guarda-roupa cheio de muitas roupas, cheio de muitas camisas, muitas calças, muitos sapatos. E esse ano foi um ano que eu passei, da metade do ano até aqui, com 2 calças, com 3 pares de sapato e com algum par de roupa. Com alguns pares de roupa, sabe? De camisa, assim, né? E foi um ano que eu comecei a entender muitas coisas. Tipo, muitas vezes eu me coloquei em dívidas porque eu queria ter o guarda-roupa cheio, mas de fato eu não precisava daquele monte de coisa. Então as coisas começaram a ficar mais fáceis, sim, quando eu entendi que eu consigo viver com menos, sabe? Que eu preciso de muito menos do que eu queria ter. E hoje eu tenho paz, porque eu já não tenho mais as dívidas que eu tinha para poder pagar as roupas que às vezes ficavam no guarda-roupa, para mostrar alguma coisa para pessoas que hoje não fazem o menor sentido eu ter do meu lado na vida, sabe? E quantas situações eu vivenciei nesse ano de provação para mim mesmo, que muitas das vezes que eu me coloquei em dificuldade, que eu me coloquei em sofrimento, que as coisas foram muito difíceis para mim, eu estava tentando provar para outras pessoas, ou então alimentar afirmações que eu tinha feito há algum tempo, que hoje já não vibram mais na minha energia, sabe? E quantas vezes eu me percebi em paz, com menos, muitas vezes, é aquilo, né? Se a gente quer ter o nosso próprio palco, muitas vezes ele vai ser mais simples mesmo, do que um palco rodeado de outras pessoas, mas ele vai ser um palco mais tranquilo, sabe? Um palco com mais serenidade, um palco com mais luz, com mais clareza, de fato, da essência das coisas. A gente para de querer ir junto com todo mundo, fazer o que todo mundo está fazendo, e a gente começa a seguir o nosso caminho, e a gente começa a ganhar a nossa própria luz e se destacar, porque a gente não está sendo mais igual todo mundo a gente está sendo quem a gente veio para ser, né? E isso é incrível, assim, exige muita resiliência, exige muito do deixar ir, sabe? Do deixar eles, né? Esses dias eu estava assistindo uma palestra de uma mulher que ela fala
Deixe eles serem como são, deixe eles agirem da forma como agem, deixe eles pensarem de você o que eles quiserem, deixe eles entenderem que você já não faz mais parte ou que você ficou muito diferente para pertencer àquele ciclo. Deixe eles, sabe? E viva você, a sua história. E esse ano foi um ano muito disso, assim, de eu chegar em lugares e as pessoas olharem para mim e falarem assim: nossa, mas você tem tanto potencial para fazer tanto mais. E eu entender de fato que eu tenho potencial para fazer muito mais. Só que também entender que cada passo precisa ser dado de acordo com a nossa dedicação, com a nossa entrega naquele momento, sabe? E cada coisa depende muito do que você está disposto a entregar, sabe? Cada coisa está disposta muito do que você quer viver. Muitas vezes você está vivendo ali situações, né, igual eu vivi por muitos e muitos anos. Sempre nos melhores lugares, sempre com as pessoas mais interessantes, digamos assim, né, para aquele nível de consciência. Sempre com as melhores posições dentro do meu trabalho. E foi um ano que eu me permiti voltar, sabe? Dar um passo para trás e começar de uma forma mais singela, comigo mesmo. Uma forma onde eu encontrei paz, onde eu encontrei amor, e encontrei amor próprio. Encontrei a minha própria companhia, me vi sozinho por muito tempo, por muitas vezes, assim, me vi sozinho. Mas me vi com quem eu vim e com quem eu vou embora, sabe? Comigo mesmo, assim. E aprendi a me amar, e aprendi a gostar de mim, e aprendi a entregar mais das coisas simples e entender que é o simples que faz a grande diferença, sabe? E quando eu falo de simples, gente, eu não tô falando de você viver na pobreza, tá? Porque já não é mais esse tipo de associação. Eu gosto sim de ir para bons restaurantes, eu gosto sim de ter boas coisas, mas o simples é a essência, sabe? É aquilo que é essencial para o momento que você vive. Sem grandes promessas para provar para o outro aquilo que, sabe, não faz mais sentido. E provar sempre, a cada dia mais para mim mesmo, da minha força, sabe? Da minha coragem de deixar para trás um bom salário e começar a viver com um salário menor, mas que me traz mais tranquilidade para viver o dia a dia, sabe? Muitas vezes a gente se restringe tanto e, por exemplo, a gente fica tão preocupado, eu tenho que guardar aquele dinheiro para, né, quando eu tiver uma doença. Separa o dinheiro para a doença, que de fato você vai ter a doença para usar o dinheiro, sabe? E essa outra dimensão, ela faz você vibrar, ela faz a gente começar a se encontrar com coisas de que eu tenho aqui agora tudo que eu preciso, sabe? Eu sempre vou ter tudo que eu preciso para viver aqui agora. E a gente começa a atrair coisas muito mais abundantes, a gente começa a atrair verdades muito maiores, a gente começa a atrair pessoas que vibram numa energia muito melhor e, consequentemente, acaba inesperadamente atraindo mais dinheiro de uma forma mais fácil, sabe? E mesmo sem querer, né? Mesmo sem buscar. É muito daquilo, cuida do seu jardim que a borboleta vem até você, para de ficar correndo atrás das borboletas. Eu acho que a quarta dimensão, essa energia de quarta dimensão, ela traz muito isso pra gente. E a gente deixa um pouco, né, do ego, de querer mostrar, de querer fazer, de querer ter a roupa nova para estar sempre no evento novo com uma roupa nova. Desnecessariamente, sabe? É legal sim andar arrumado, é legal você se vestir, se cuidar. Eu gosto sim de ter boas coisas, gosto sim de andar arrumado, gosto sim, mas não em excesso pro outro, sabe? Pra mim, todo excesso ele traz um pouco dos nossos vazios, né? E a gente começa a entender os nossos vazios e começa a entender o que a gente usa para preenchê-los. E aí a gente vai mudando a forma de pensar, a forma de preencher. Tem um cara ali cantando, começou a tocar uma coisa linda. Eu tô aqui de frente pro mar. Resolvi parar aqui para gravar esse vídeo para vocês. Estava fazendo uma meditação, entendendo um pouco, né, das energias que eu vou buscar para as próximas leituras, para os próximos signos, as próximas energias para vocês, e entendendo que eu não vou trazer ainda energias para 2025. Eu acho que é importante demais a gente fazer uma reflexão de tudo que nos trouxe até aqui, entender que na essência a gente tinha sempre tudo que precisava ter naquele momento, sabe?
e parar de ficar querendo buscar coisas mais e ficar querendo sempre pensar nos próximos passos. É importante sim ter esperança de dias melhores, mas é importante viver o hoje, viver o aqui e o agora. E é isso, entender o tamanho da nossa força. Quantas vezes eu chorei com as minhas próprias escolhas, mas em paz, porque eu não era vítima, eu era autor das minhas escolhas. E quando a gente tá como vítima da situação, a gente chora de dor, né? Mas quando a gente tá como autor, a gente chora porque tem medo, tem insegurança, não sabe ainda o que vai acontecer. Isso é ser humano, isso é ser vulnerável e tá tudo bem. Mas a gente chora na certeza de que é uma limpeza, uma purificação para algo novo que a gente se arriscou e encorajadamente se disponibilizou a viver, sabe? E não que esteja tudo bem, não que esteja tudo perfeito, mas existe uma certeza de que eu tenho tudo o que eu preciso para seguir os próximos passos da minha vida, de que inconscientemente eu estou ainda mais, cada vez próximo dos meus sonhos, da realização das coisas que hoje eu entendo que fazem sentido para mim, não das coisas que eu me prometi há alguns anos, porque à medida que a gente vai mudando, a gente vai se entregando, né, para essa mudança, e a gente também precisa mudar os nossos objetivos, porque algumas coisas não se encaixam mais. E é isso, eu não sei como é que vai sair o som. Aqui tem vento, tem barulho do mar, tem um cara que começou a tocar. Espero que vocês estejam me escutando bem. E esse foi a mensagem, o recado que eu queria compartilhar com vocês hoje, esse sentimento, esse pensamento. Espero que faça algum sentido aí para vocês e trazer através dessa leitura, olha eu, o costume, né? E trazer através desse vídeo esse convite para, antes de começar a pensar em 2025, a gente começar a criar força através das experiências que a gente viveu em 2024, entender o que foi aprendido, entender o que a gente trouxe até aqui que não tem como carregar mais para o próximo ano. Tem muita gente que a gente carrega do nosso lado que quer o nosso bem, mas que não quer nos ver melhor do que eles. Então são pessoas que definitivamente precisam ficar para trás, não tem como caminhar mais com a gente. Pessoas que, sei lá, simplesmente por algum motivo da vida, né, não faz mais sentido, não ressoa. Situações e principalmente versões de nós mesmos. Eu acho que esse ano foi um ano que eu perdi, né, uma grande pessoa na minha vida, que é a minha avó. Mas ainda assim não foi maior do que a dor de ter que deixar versões minhas em muitos momentos ao decorrer desses 31 anos. Deixar versões minhas para trás. Porque muitas vezes a gente se acostuma muito com quem a gente é, com quem a gente foi, e esquece com quem a gente pode ser, com quem a gente pode se tornar e com quem a gente está se tornando. E não tem dor maior do que a gente se perder de nós mesmos. Ter que deixar muitas vezes versões que nos trouxeram até aqui para criar outras versões que vão nos criar estruturas mais fortes para suportar as coisas que vão nos preparar para as grandes realizações, para o nosso grande propósito, né, para a nossa grande missão nessa vida. Bom, é isso. Se cuidem, não tenham medo de perder pessoas, não tenham medo de perder outras coisas, mas tenham medo sim de perder a vocês mesmos, querendo agradar outras pessoas, querendo criar situações e criar problemas para vocês que não são de fato de vocês, são problemas baseados em expectativa alheia, em querer ser melhor às vezes, em querer ser, sabe, muito baseado na comparação. Então, eu acho que a comparação não é uma coisa que vibra nessa energia de quem está começando a expandir a consciência e que quer vibrar numa energia de quarta dimensão. Viva o seu propósito, assim como eu estou buscando cada vez mais viver o meu. Não é um processo fácil, mas é um processo que traz paz, assim, que traz clareza. E isso acaba trazendo essa facilidade, sabe? É isso. Obrigado por estarem aqui. Grande abraço apertado. Eu espero vocês nas próximas leituras que eu vou soltar aí nos próximos dias, trazendo essa reflexão desse passado, de tudo que nos trouxe até aqui e nos preparando para sim viver coisas incríveis e inimagináveis nesses próximos dias, não só em 2025, mas no nosso próximo caminho, nas nossas próximas escolhas. Combinados, pessoal? Um grande beijo. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.